Olá, aqui é o Simon Mamed, professor especialista em exames de proficiência em inglês. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da semana do IELTS. Nessas aulas aqui, eu estou te ensinando os primeiros passos para você conseguir passar no teste do IELTS, alcançar a nota que você quer no teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha inglês avançado. Na aula passada, eu te mostrei os 3 erros que te impedem de passar na prova do IELTS, e se você está chegando aqui agora, eu te recomendo que você dê uma paradinha e volte lá para assistir a primeira aula antes, para que a aula de hoje faça ainda mais sentido para você. Mas se você já viu a primeira aula, você já está pronto para a gente poder seguir na aula de hoje? Nessa aula aqui, eu vou te mostrar o jeito mais fácil que eu conheço de passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês, tá? Básico, intermediário ou avançado, mesmo que você esteja começando a se preparar agora. Caso pareça muito difícil para você chegar nisso, né? Caso pareça muito longe para você conseguir a nota que você quer no teste do IELTS, dá só uma olhada nesse caso aqui. Quanto mais mock test ou vai fazendo as coisas e tudo mais, você vai vendo que existem padrões, existem técnicas. É esse que é o ponto. Cada parte existe uma técnica. E a partir do momento que você tem conhecimento delas, é muito mais fácil de você navegar na prova como um todo. Reforçando o que a Mal falou, a prova, eu falava isso para a Marcele direto, muito mais do que testar o inglês, eles querem ver se você está atento, porque tem coisa que você via claramente que não é tipo se a pessoa entende de inglês. Para mim é um teste se a pessoa sabe fazer o teste. E antes de te mostrar a forma mais fácil que eu conheço de passar no teste do IELTS, deixa eu só te relembrar o que eu já mostrei lá na aula 1. Lá, eu te mostrei os 3 erros que te impedem de ser aprovado. Eu mesmo cometi os 3, e se você viu a aula 1, talvez, eu acredito que você também percebeu que você cometia eles. Se bobear, cometia até os 3 e nem sabia, porque foi muito massa receber as mensagens que vocês vêm me mandando, me contando sobre isso. Vamos lá, tá pronto? Vamos ver qual que é o jeito mais fácil de passar no teste do IELTS. Bom, para poder te explicar isso, como que faz isso, eu preciso te contar uma história antes que vai te fazer entender perfeitamente. É uma das histórias mais antigas que existem, mas exemplifica muito bem o que eu quero dizer. Essa história foi escrita por um filósofo chamado Platão, e eu vou contar ela do meu jeito, beleza? Existiam umas pessoas que viviam dentro de uma caverna, e elas nunca tinham visto o lado de fora, porque elas estavam acorrentadas e não tinham como sair. Como eles estavam acorrentados à parede, tudo que eles conseguiam e tudo que eles podiam ver eram as sombras do que passava do lado de fora da caverna. Essa era a realidade deles. Significa que isso era a realidade? Não. Somente que eles não podiam conhecer o mundo lá de fora. E por que eu estou te contando isso? Algumas pessoas, elas simplesmente não querem começar a se preparar para o teste do IELTS porque na cabeça delas, elas acreditam que ainda não possuem um nível de inglês bom o suficiente. Tem até algumas pessoas que acham que já sabem o suficiente de inglês e que por causa disso não precisam se preparar. Se você não faz nada agora porque você acredita que seu nível de inglês é básico demais para começar, ou se você já acha que sabe o suficiente e não precisa se preparar, as chances são que você não vai mesmo conseguir passar no seu teste. Sabe por quê? Porque não é sobre o seu nível de inglês, é sobre saber resolver o teste. Não se preparar porque acredita que seu nível é baixo demais ou que você não precisa é o mesmo que ficar como aquelas pessoas lá da caverna, tentando entender o mundo lá fora sem sair do lugar, só conhecendo uma parte da realidade. Você precisa começar. Deixa eu te contar uma coisa, a maior parte dos candidatos que falham no teste do IELTS, eles não falham por não saber inglês. Sabia disso? Eles falham porque eles não começam a preparação deles, e aí o tempo vai passando, 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 até chegar perto da prova. E aí eles entram em desespero. Olha só o que o Edgar, um aluno meu que é desenvolvedor de sites e vai vir para o Canadá agora, que ele passou no teste do IELTS, olha o que ele disse sobre isso. À medida que eu ia verificando as técnicas, eu tomava mais conhecimento do processo. E isso embutia em mim a confiança realmente necessária. É como você atravessar um caminho, né, muito grande a pé e você usar um carro, né, para fazer isso. Se você não tiver um mínimo de técnica, um mínimo de conhecimento em relação ao que vai ser aplicado lá, qual que é o contexto do teste, como ele é aplicado, mesmo você tem um nível ótimo de inglês, você tem uma grande chance de se dar mal. E às vezes, por achar que seu nível de inglês ainda é básico demais, você mesmo acaba sabotando o seu sucesso. Sabe o que é autossabotar? É desistir de alguma coisa antes mesmo de começar.
Você acredita que vai dar errado porque você não está pronto. Vou repetir para você. Autossabotar é desistir de alguma coisa antes mesmo de começar, porque você acredita que não está pronto. Vou te dizer uma frase que eu ouvi uma vez de uma pessoa que eu gosto muito e que mudou a forma como eu penso e como eu ajo hoje. Essa frase é a seguinte: você sabia que o problema é a solução? Se o seu problema é não estar preparado para fazer o teste do IELTS, o que você tem que fazer? Exatamente se preparar para o teste do IELTS. Se você já fez o teste e falhou, essa é a hora de saber o que você fez de errado. Se você nunca nem fez a prova, o melhor momento para você aprender é agora. Porque você já aprende de um jeito que vai te ajudar a atingir os seus resultados. Mas você tem que começar. Eu vi uma frase esses dias de um cara que eu admiro muito, que é o coach Jerônimo Temer. Talvez você já tenha ouvido falar dele. E ela faz muito sentido para mim. Olha só, se na primeira vez que você fizer alguma coisa já ficar muito bom, é porque você demorou demais para começar. Poderia ter conseguido bem antes, se você tivesse começado antes. É como eu já disse lá atrás, às vezes nós não sabemos o impacto de não tomarmos uma decisão simplesmente porque a gente não consegue ver como vai ser lá na frente. Só quando a gente age e chegamos lá na frente é que a gente percebe como que poderia ter sido desde o início. Por isso que eu vou te falar a forma mais fácil que eu conheço de conseguir a nota no teste do IELTS. E a verdade é que é muito mais fácil do que você imagina. Inclusive, eu te aconselho até a anotar isso, porque vai te deixar muito mais consciente dos seus passos. Para conseguir passar no teste do IELTS, você tem que focar em duas áreas, 2 pilares que você vai ter que dar atenção. O primeiro é o conhecimento das 4 skills da prova: listening, reading, writing e speaking. E isso eu até acredito que você já sabia, né? O que talvez fique fora do seu radar é que você tem que ter o conhecimento de todas essas 4 habilidades e não de apenas uma só que você acha que é bom. É o balanceamento das suas 4 habilidades. E quando eu digo balanceamento, eu não estou querendo dizer que você tem que desenvolver um nível de inglês muito avançado. Não, não é isso. Eu já te disse lá atrás que não é sobre o seu nível de inglês, é sobre saber resolver o teste na hora da prova. Óbvio que você não pode ir com o inglês zerado, não saber absolutamente nada no momento de fazer a prova, pois afinal de contas é uma prova de inglês. O que eu estou querendo te dizer é que, independentemente do seu nível de inglês, você deve ter clareza do que fazer com exatidão em cada skill, em cada habilidade durante o teste. E que o seu nível de entendimento delas deve estar equilibrado. Porque o desbalanceamento entre as habilidades te traz confusão do que fazer na hora da prova. É muito comum ver pessoas que sabem o que fazer em uma habilidade ou em duas, mas não se dedicam a saber o que fazer nas outras habilidades e simplesmente falham na hora do teste, porque elas se perdem. Não é incomum ver pessoas que tiram notas até altas no teste, mas acabam tirando uma nota baixa em apenas uma habilidade. E aí vão lá e tem que repetir o teste de novo. Talvez já tenha acontecido até mesmo com você. O seu conhecimento das 4 habilidades, ele tem que ser equilibrado, porque quando elas estão alinhadas, você tem uma clareza muito maior do que você tem que fazer durante o teste. É importante fazer esse balanceamento das habilidades por meio da exposição guiada ao idioma. A exposição guiada ao idioma é a forma correta de você equilibrar o seu nível de inglês nas 4 habilidades. Mais importante do que ter um nível avançado de inglês é ter ele equilibrado e bem ajustado, pois isso vai te trazer a clareza do que deve ser feito no teste. Estar exposto da forma certa te faz alcançar o equilíbrio nas 4 habilidades, e quando você está com as 4 habilidades equilibradas, você consegue dar atenção ao segundo pilar. O segundo pilar que você tem que dar atenção é saber usar o seu inglês na hora do teste. Não basta apenas ter o conhecimento das 4 habilidades, porque para você poder atingir os parâmetros do teste, você precisa de técnica. Parâmetros, o que é parâmetros? Né? Parâmetros são características específicas que o seu examinador espera de você. Muita gente vai para o teste achando que só sabendo inglês vai conseguir dominar a prova e acaba se decepcionando, porque não conseguiu atingir o que queria. Isso acontece porque para você poder atingir os parâmetros do teste, sem depender só do nível de inglês, você precisa de algo que é objetivo: técnicas. Olha só o que o Mark, um aluno meu que mora em New Brunswick, aqui no Canadá, disse sobre as notas que ele tirava lá nos simulados antes de aplicar as técnicas. No começo eu ficava muito frustrado com as notas, porque, cara,
eu falo há Falo 3 todo anos, dia. o que está acontecendo? Porque é totalmente diferente. Você tem técnicas para a prova, não é o que você sempre diz. Não é só falar, não é só responder. Quando você aprende um grupo de técnicas que podem ser usadas para responder qualquer questão do teste, você não fica à mercê da sorte. Você sabe o que fazer e como fazer. Olha só, eu vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Eu vou colocar aqui para você uma típica questão do teste de speaking, que é o teste da conversação. E eu vou colocar essa questão em português mesmo, só para você ver que não depende do nível de inglês, mas sim de técnica, mesmo em português. Beleza? Olha essa questão aqui. Descreva um famoso que você gostaria de conhecer. Você deve dizer quem é, por que você gostaria de conhecer essa pessoa, o que você sabe dessa pessoa, o que você gostaria de perguntar para essa pessoa. Essa é uma clássica questão da parte 2 do teste do speaking, em que o examinador vai te dar 1 minuto para você poder pensar sobre o que falar e depois ele te pede para falar sobre isso durante 2 minutos. Como que você responderia essa questão? Eu acho que talvez instintivamente, né, você já pensou aí numa pessoa e começaria respondendo assim: a pessoa que eu gostaria de conhecer é o fulano, porque o fulano, pá. Parece meio óbvio, né? Mas adivinha só. Isso é um tipo de resposta que é das mais básicas que existem. E isso não corresponde a todos os parâmetros que o seu examinador espera de você, a todos os parâmetros que ele quer ver. Além de causar um outro problema gravíssimo. Quando você começa a responder assim, de maneira tão direta, você perde a oportunidade de construir uma resposta elaborada e mais longa. E como eu disse antes, você tem que falar por 2 minutos nessa parte. Adivinha o que acontece se você parar de falar antes do tempo? Sua nota não vai ser tão alta quanto você quer. Só de você começar a responder assim, você já perderia a oportunidade de aumentar a sua nota no teste. Porque você já foi direto ao ponto, objetivo demais, perdendo essa oportunidade de ouro de explorar o início da questão da forma que o seu examinador te deu uma nota maior. E existe técnica para isso. Nesse caso específico, uma das técnicas que existem, que é dedicada para esse momento, é a Context Technique, ou técnica do contexto. Essa técnica, ela te permite, antes mesmo de chegar no ponto da questão, demonstrar que você consegue criar um raciocínio muito mais complexo sobre aquilo. Além disso, essa técnica resolve o seu problema de não ter mais assunto para falar antes do tempo acabar. O que acontece muito, mesmo com as pessoas que já têm um nível bom de inglês, por acharem difícil falar por 2 minutos sem parar. Sem a aplicação dessa técnica, fica muito difícil você atingir a nota que você quer no teste do IELTS. E eu vou te explicar na próxima aula, na nossa aula 3, como que você aplica essa técnica, detalhe por detalhe, para você conseguir mostrar para o seu examinador que você é diferenciado antes mesmo de entrar na sua resposta. O maior benefício de você saber todas as técnicas é que você sabe exatamente o que e como fazer durante a prova, sem ficar dependendo de sorte. Olha só, eu tentei passar nesse tempo aqui da aula de hoje tudo que eu podia, mas esse tempo ele é meio limitado, né? E eu sei pela minha experiência que nesse ponto algumas pessoas podem estar interessadas em uma solução que seja mais completa e mais aprofundada para isso. E se esse é o seu caso, eu tenho sim uma solução. Essa solução é o Ultimate IELTS Coaching. E eu vou sim abrir inscrições para esse treinamento. Eu vou te falar mais dele na próxima aula, mas por enquanto eu não quero falar disso não. Por enquanto, eu quero é revisar com você o que você aprendeu aqui hoje. Nessa aula, você aprendeu que o jeito mais fácil para conseguir passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês, mesmo que não seja avançado, é dominar 2 pilares. O primeiro pilar é você conhecer as partes do teste, porque o importante é ser bom em todas as habilidades, de forma balanceada, e não em apenas uma só que você seja melhor. O segundo pilar é saber as técnicas da prova, para que você não acabe apresentando uma resposta fora do que o seu examinador quer receber. Eu até te disse que na nossa próxima aula, na aula 3, eu vou te mostrar como aplicar uma das técnicas mais importantes do teste inteiro. Se você ainda não conhece o meu perfil no Instagram, eu queria te convidar para ir lá e começar a me seguir, porque lá é onde você vai estar bem mais próximo comigo, recebendo conteúdo diário para conseguir passar no teste do IELTS. Nos vemos na próxima aula.